Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um vídeo sobre os motivos que levam uma usina de reciclagem de entulho a encerrar as suas atividades, a fechar. O setor de usinas de reciclagem de entulho, assim como destinatário, termo criado pela resolução CONAMA número 307 há 21 anos atrás, ele criou esse setor, setor de destino dos resíduos da construção e demolição. Basicamente são três: aterro de NETs, que é a área de reservação, as ATTs, áreas de transbordo e triagem, e as usinas de reciclagem de entulho, que são aqueles empreendimentos que transformam, por meio de britagem, classificação e triagem, os resíduos classe A em agregados reciclados. Bom, o setor ele é relativamente novo, nós estamos falando de mais ou menos 20 anos, e o empreendedor ainda não dominou o setor, É muito comum a gente encontrar aí nas visitas que eu faço no Brasil, os empreendedores querendo montar usina porque as suas regiões, as suas cidades possuem muito entulho, Então é um ledo engano, É uma forma muito precipitada de enxergar o setor. E o fato é que os empreendedores montam as suas usinas sem ter nenhum background, nenhum estudo de verdade técnica e financeira. Às vezes a cidade é muito pequena, ou seja, gera pouco resíduo e não tem mercado para o consumo de agregado, seja natural ou reciclado, Às vezes até a pedreira ou porto de areia oferece um agregado mais barato que inviabiliza a usina de reciclagem de entulho, ou às vezes as condições técnicas são inviáveis, o que às vezes o empreendedor não consegue se antecipar a esses problemas. Falando em problemas relacionados à destinação dos resíduos da construção e as dificuldades do empreendedor, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, um card, sobre cabe uma usina de RCD na minha cidade. Eu falei exatamente sobre isso, Às vezes a cidade é muito grande ou muito pequena, às vezes o empreendedor não tem a noção, de escolha do equipamento. É muito comum, inclusive, ele escolher um equipamento, às vezes, muito sofisticado por um entulho muito ruim, ou seja, o entulho chega já caro na usina de reciclagem de entulho. Eu vou deixar também outro card, verdades sobre a reciclagem de RCD. Infelizmente, as cidades não estão comprometidas com o encerramento de aterros clandestinos. Nós estamos fazendo esse vídeo em 2024, em abril de 2024, e esse ano, agosto de 2024, encerra o último prazo de encerramento dos aterros clandestinos. Então, aquele papo do prefeito, secretário, até mesmo das construtoras, em destinar adequadamente, é pura balela, é uma coisa absurda, é fake news, porque pouquíssimos municípios conseguiram encerrar os seus aterros clandestinos. Nós estamos falando de uma capital como São Paulo, por exemplo, nós temos mais de 20 aterros clandestinos na maior cidade da América Latina, sem nenhuma estratégia, tanto do ponto de vista do município, do estado e do Ministério do Meio Ambiente em reduzir o número, pelo menos reduzir, Se houvesse uma estratégia para reduzir, já seria bom, mas não tem nenhuma estratégia para acabar nem para reduzir os aterros clandestinos no Brasil e nos estados. Além disso, eu vou deixar também um card sobre a geração das usinas de reciclagem de entulho. Também, infelizmente, o empreendedor ele não tem essa noção sobre relação do equipamento com o tipo de resíduo. E a partir de 2020, pesquisa setorial BECOM 2020, a gente começou a separar o nível tecnológico das usinas em geração. Primeira, segunda, terceira e quarta geração. Isso não significa que as usinas de hoje sejam de quarta geração. Inclusive, a gente até fala sobre essa mesa que vocês estão vendo aí. É uma mesa de triagem com... ela fica mais rápida ou mais lenta de acordo com o resíduo. Então, não necessariamente as usinas de reciclagem de entulho que foram inauguradas nesses últimos anos, nesses últimos 10 anos, são da quarta geração. Então, a gente separou para você ter uma noção do nível tecnológico de tratamento dos resíduos da construção e também resíduos volumosos. Então, por que as usinas de reciclagem de entulho fecham as portas, encerram as suas atividades? Vamos colocar aqui basicamente três itens, Falta planejamento. Então, do planejamento, não existe um estudo de viabilidade técnica e financeira. Técnica porque você precisa estudar o tipo de entulho e naturalmente escolher o maquinário mais adequado para aquele entulho. Em geral, todas as usinas de reciclagem de entulho precisam de mesas de triagem, a pick station, que é aquele equipamento que eleva o entulho e faz a limpeza e a triagem dos resíduos no modelo muito mais adequado, garantindo a segurança do colaborador. Não dá para acreditar que a grande maioria das usinas de reciclagem de entulho não tem mesa de triagem
fazem a catação no chão. E é importante destacar, pessoal, que existe uma diferença entre mesa de triagem e esteira de catação. Não existe nenhuma norma, nem lei, nem diretiva que subsidie aquela triagem que se faz de forma inclinada, declinada ou na boca de alimentação. Não existe triagem na boca de alimentação, não existe triagem na pilha de agregado reciclado. Triagem é apenas na mesa de triagem. Todo e qualquer tipo de procedimento que não seja na mesa de triagem, além de ser mais perigoso, é muito mais caro. Então, infelizmente, as usinas não fazem planejamento de mesas de triagem. Vocação regional, pessoal. É importante entender que a dinâmica da capital é diferente da dinâmica do interior, né? A capital gera um tipo de resíduo e demanda um tipo de agregado reciclado, alguns, né, um portfólio. Então, o empreendedor, infelizmente, né, quando se dá conta disso, ele já está com seu equipamento montado e aí, às vezes, precisa gastar alguns reais, alguns milhões, dependendo da situação, para fazer a readequação do seu equipamento. Então, é importante ter essa noção de que o entulho, ele vai, naturalmente, desenhar o equipamento, né? Seja a mesa de triagem, a mesa às vezes pode ser a mesa de 6, uma mesa de 8, uma mesa de 12 e às vezes até mesmo equipamentos dentro da mesa para suportar a limpeza do resíduo. Outro fato que também faz as usinas de reciclagem de entulho a fecharem as suas portas é a dificuldade em vender agregado reciclado. Infelizmente, o empreendedor descobre que a pedreira ou porto de areia, aliás, uma observação, né? Mais 70% da areia natural produzida no Brasil é clandestina, hein? Mais 70%, isso são dados da Polícia Federal. Então, a areia é extraída de um rio, de um lago ou de uma cava de forma clandestina. Mas, enfim, esses dados, seja de produção de areia natural ou de pedra natural, devem estar no radar do empreendedor antes do empreendimento, né? Infelizmente, o empreendedor descobre que o agregado natural é mais barato, né? E naturalmente isso inviabiliza a sua operação. Então, um grande norte para reciclar de entulho é o agregado natural. Se o agregado natural, por exemplo, tiver a R$50 o metro cúbico, o reciclado vai estar no máximo a 40, 45. Se o agregado natural da pedreira ou areia estiver a 30, dependendo da situação, ele vai inviabilizar uma usina de reciclagem de entulho. Infelizmente, isso compromete diretamente a lucratividade de uma unidade de reciclagem de RCD. E você que é usina de reciclagem de RCD, inscreva-se para a Universidade do RCD. Vai ser nos dias 23 e 24 de maio, a partir das 8 horas, dentro da USP. Esse evento é parceria com a UCIX, IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, e também com a Universidade de São Paulo. Nós teremos diversos especialistas em resíduos da construção e também em aplicação de agregado reciclado. Eu vou estar lá, Robson Biela, Everton Bartoli, Sérgio Ângulo, Rafael Boldusco, Rafael Teixeira e também Leonardo Machado, dias 23 e 24 de maio, a partir das 8 horas, em São Paulo. Você pode fazer a sua inscrição pelo site abrecom.org.br/Universidade do RCD. Do ponto de vista técnico, né, do equipamento ou então do procedimento, o que colabora para que a usina de reciclagem de entulho encerre as suas atividades é um equipamento ruim. Existe também um layout inadequado ou perdulário. Às vezes a pessoa tira uma foto de uma usina de reciclagem de entulho que ela visitou no interior de São Paulo, numa capital, e ela tira a foto e ela faz exatamente, né, como ela viu. E, infelizmente, não é uma decisão adequada nem pouco inteligente, né, copiar o layout de uma usina que você viu aí na internet ou no Instagram ou numa rede social. Eu já vi, inclusive, usinas com britagem terciária, imagina, uma britagem terciária no interior. Então, inviabiliza a reciclagem porque o entulho chega muito caro, né, na usina de reciclagem de entulho. Falta de manutenção, né, e também pessoal despreparado, que naturalmente resulta em mais custos, porque você vai ter uma triagem ineficiente, um agregado reciclado muito sujo e naturalmente dificuldade para vender o agregado reciclado e obviamente vai ficando mais difícil a gestão dos resíduos. Quando a gente fala da gestão dos resíduos e do empreendimento, né? Quando a gente fala de usina de reciclagem de entulho do ponto de vista financeiro, é um empreendimento que se paga entre 5 e 7 anos. Então, é um investimento a longo, dependendo da situação, a longuíssimo prazo. Pessoal, se a gente for comparar a reciclagem de entulho no Brasil com o setor de pedra natural ou areia natural, a reciclagem de entulho só tem 20 anos. 20 anos, nossa história tem 20 anos. Então, o empreendedor ainda não dominou
totalmente o negócio. Então, infelizmente, falta às usinas uma comunicação eficiente, né? A maioria não tem departamento de vendas, ou seja, vendas não é apenas para vender agregado reciclado, é para trazer o entulho, né? O vendedor ele tem que fazer um trabalho de mobilização, né? De articulação com a prefeitura, com as construtoras, com os transportadores. Então, são raras as usinas de reciclagem de entulho que tem um vendedor para trazer receita, né? Receita, recepção, novamente, né? Recepção de resíduos e venda de agregado reciclado. As usinas também, com o tempo, deixam de focar no seu negócio, né? Eu já vi usina, por exemplo, fazer locação de equipamentos, né? Para cobrir o rombo de uma usina deficitária. E também falta profissionalismo, né? É muito comum você visitar uma usina de reciclagem de entulho e encontrar procedimento, como, por exemplo, triagem na boca de alimentação, triagem na esteira de saída, triagem na peneira, né? Isso não existe, né? Ou às vezes equipamento mal feito, ou às vezes gambiarra que coloca em risco, né, a própria operação e a saúde do trabalhador, infelizmente. E isso vai naturalmente comprometendo a viabilidade de uma usina de reciclagem de entulho. Inclusive, se você quiser fazer uma avaliação da sua usina, credencie o seu empreendimento no programa de qualidade setorial. Esse programa é feito para associado e não associado. Você pode ler o manual da qualidade no site do Abrecom, abrecom.org.br. Clique lá no item qualidade ou fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118 3862 7118. É para associado e não associado. Falando em triagem dos resíduos, conheça a mesa de triagem móvel da Envimate. Qualidade, conforto e produtividade, segurança na limpeza e triagem do RCD com tecnologia de ponta. Essa mesa, esse equipamento, ele é elevado, possui sistema de calefação e também ar-condicionado. A velocidade da esteira varia conforme a quantidade de resíduo e conforme a sujeira, né? Então, se for resíduo mais sujo, vai ser mais lenta. Se for resíduo mais limpo, vai ser mais rápida. Ela possui sistema de engate fácil e também consegue produzir agregado reciclado sem britagem. Com esse equipamento, você consegue valorizar o resíduo classe B e também reduzir os gastos com destinação de resíduos classe C e D. Mesa de triagem móvel é economia, praticidade e segurança, né? Substitui tranquilamente aquele sistema antigo, né, de catação no chão. Vale cada centavo investido nesse equipamento. Você pode falar com um dos vendedores da Envimate no contato que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, infelizmente, né, a gente tem uma taxa de mortandade das usinas de reciclagem de entulho muito alta, né? O fato é que metade dos investidores, metade dos entrantes no setor são transportadores, né? E as pessoas têm ideias muito equivocadas sobre a reciclagem de entulho. Infelizmente, elas acham que vão ganhar dinheiro na entrada e na saída, né? Quem já fez o curso da Abrecom, o curso de gestão e operação de usina de reciclagem de entulho, sabe que, em geral, o entulho, a cultura, né, das usinas de reciclagem de entulho é receber o entulho a mais ou menos R$20 o metro cúbico. Só que ele custa R$40, ou seja, você está pagando uma parte. E quando você vende o agregado reciclado, você não consegue ter lucro sobre a operação, né? Então, isso faz com que os empreendimentos não tenham uma vida longa, né? Fora o fato de que a maioria das usinas de reciclagem de entulho não tem comunicação, é muito difícil você ligar para uma usina e dirimir questões sobre agregados reciclados. São questões primárias, por exemplo, o que é o resíduo de gesso, se ele é A, B, C, D, enfim. Você também não consegue ter um setor de atendimento que consiga dirimir informações sobre a aplicação do agregado reciclado, né? Ou sobre a legislação do CTR, do MTR. Então isso vai colaborando, né? A gestão das usinas de reciclagem de entulho, em resumo, é amadora do começo ao fim, né? E por isso que o nosso trabalho aqui é promover a profissionalização do setor por meio do programa de qualidade setorial, por meio da Universidade do RCD, por meio dos cursos de qualificação e também desses vídeos para alertar o empreendedor que acha que vai ganhar dinheiro fácil na reciclagem de RCD. Você que não é associado, associe-se e faça parte do movimento de valorização da reciclagem de RCD no Brasil. A Abrecom é a única entidade voltada especificamente para resíduos da construção e demolição. Fale conosco pelo WhatsApp 11 3862 7118, 3862 7118 ou acesse abrecom.org.br. Você que quer comprar agregados reciclados, descartar entulho ou fazer denúncias relacionadas à gestão dos resíduos, acesse mapa.abrecom.org.br, maior banco de destinatários de resíduos da construção e demolição
no Brasil. A Brecon há 13 anos promovendo a reciclagem de RCT no Brasil. Vamos juntos?